aprove Deus me dar uma palavra, vamos falar sobre batalha espiritual, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, porque tem pessoas que estão passando por esse período, nesse momento, que vão precisar de edificação para continuar nessa peleja. E sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Abra aí, meus irmãos amados, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, apenas a parte que fala sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Vamos ler até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra. Então Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui está uma passagem clássica que muitos pregadores pregam, eu acredito até que nas igrejas dos irmãos, apesar de nós nos conhecermos há algum tempo pelas lives, ainda não tivemos o prazer de conhecermos fisicamente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo suscita essa palavra aos corações dos pregadores que vos alimentam nas vossas igrejas, e eu tenho certeza que um dos trechos ou temas pregados tem sido essa palavra. E aqui a gente percebe uma coisa interessante. A primeira coisa que me chama a atenção: Jesus não foi tentado espontaneamente pelo inimigo, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Deus tinha um propósito nessa tentação de Jesus. Ele tinha que passar por esse processo para o mundo espiritual ver e para todo ser humano reconhecer que Jesus está acima de todo poder, de toda potestade, de todo principado. Aleluia. E ali ele venceu. Irmãos, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, ele estava com fome. Digamos que Jesus estava com muita fome, com muita necessidade de comer pão. E aí foi a primeira coisa que o inimigo ofereceu para ele, porque sabia dessa necessidade física, biológica que Jesus Cristo estava passando. E o apóstolo João, certa feita, ele escreveu que nós somos tentados não só por tentações externas apenas. São coisas que acontecem dentro de nós. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, por aquilo que sai de dentro de nós. Aquilo que nós temos. Cada um é engodado pelo seu desejo, pelos seus pensamentos, pelos seus anseios, porque a cobiça dos olhos, a soberba da vida, são essas coisas que vêm nos engodar, nos chamar, nos fazer armadilha para nós cairmos da nossa fé. Foi a mesma coisa com Jesus Cristo, o homem, claro. Nesse momento ele era homem, 100% homem, assim como ele era 100% Deus, mas nesse estágio ele estava como 100% homem. E ali o homem estava sendo tentado pelas mesmas tentações que nós passamos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que ele não pecou jamais. Ele simplesmente, toda vez que o inimigo
tentava uma atitude para engodá-lo, a primeira coisa que ele quis foi engodar Jesus pela soberba da vida através do desejo carnal. Ou seja, se Jesus estava com fome, ele ofereceu pães, mas ele disse que era para Jesus transformar as pedras em pães. Ou seja, era para ele usar o poder dele ou suscitar o nome do Deus dele em vão ali para aquela situação. E aí ele prontamente diz um versículo que se encontra lá no livro de Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus estava usando a palavra contra o inimigo. Irmãos, prestem atenção. Ele começa a usar a palavra contra o adversário quando o adversário começa a oferecer, tentar Jesus pela soberba e pela fome. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, Jesus, se tu és, não, Jesus é o Filho de Deus. Mas ele estava tentando jogar contra o ego, ou seja, ele estava querendo criar uma sensação em Jesus de se autoafirmar como Filho de Deus e transformar as pedras em pães. Aí Jesus responde, usou a palavra, nem está escrito que nem só de pão viverá o homem. Aí o inimigo percebeu, então eu vou usar também a palavra para tentar engodá-lo. Irmãos, isso é uma vertente muito importante para nós guardarmos. Muitas vezes o adversário usa a verdade, usa a palavra para tentar engodar-nos, para tentar laçar-nos, para tentar nos aprisionar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que na mesma medida que o adversário tem essa potencialidade de usar a palavra, Deus nos dará algo chamado de discernimento de espírito e nós vamos sair dessas armadilhas, porque na batalha espiritual as armas são espirituais. O apóstolo Paulo diz lá no livro, na carta aos Efésios, que no capítulo 6 é uma passagem que a gente usa muito aqui na vigília de oração, mas todas as vezes que se apresentar essa palavra para você, medite, porque Deus está dizendo para você, existe uma batalha espiritual sendo traçada ao teu redor, e você não vai vencer essa batalha com armas carnais, mas somente com armas espirituais. O apóstolo Paulo disse assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, aleluia, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando, a nossa arma é essa, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Aí o apóstolo Paulo vai e pede, e por mim, ora por mim, crente, você que está aí, ora por mim, ora por seu pastor, ora por todos os obreiros, ora pelos seus familiares, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando ele fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ele não está querendo dizer essa oração peculiar que nós cristãos fazemos de joelho dobrado, que fazemos na igreja, que fazemos para dormir, que fazemos... Não, ele está dizendo assim, teu pensamento, todo tempo tem que estar ligado no céu, fazendo orações e súplica, toda a situação, toda a atitude, tudo que acontecer, tudo inimigo te oferecer, tudo que aconteceu do derredor, todas as brigas e contendas que o adversário levantar, com todas as alegrias, tudo que acontecer ao teu redor, você tem que estar
continuamente com a tua mente firmada em Deus, porque a tua guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que entender isso, voltar a esse princípio, porque a igreja está perdendo esse princípio que é perceber as coisas pelo lado espiritual. Nós estamos simplificando tudo e, digamos assim, estamos materializando muito as situações da nossa vida. Nada, fulano falou aquilo porque saiu da boca dele carnal, da língua dele carnal. E esquece que ao derredor está o inimigo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar derrubar você da tua fé. Mas quando você está revestido de toda a armadura de Deus, se colocando nessa situação de vigilância, ele não vai conseguir armas para te derrubar e te tirar da torre de vigilância. Por isso, irmãos, fiquem ligados nesse versículo. O apóstolo Paulo também falou à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo de número 16, capítulo de número 10, do versículo 3, 4 e 5, ele diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, é impossível que você saia da carne, pelo menos agora, tá? No dia do arrebatamento, Deus vai transformar o teu corpo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora você anda na carne, mas nós não militamos segundo a carne. A nossa carne não tem mais poder sobre nós, porque o que domina em nós é o Espírito. Quanto mais nós alimentarmos o Espírito, com a presença de Deus, com as coisas que vêm do céu, mais enfraquecemos a nossa carne e o nosso Espírito se fortalece. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. Louvado seja Deus. Irmão, se você está passando por um processo que você não vê situação de saída, que você não vê uma luz no fim do túnel, que você não vê uma esperança nesse momento, tá? Não é que você seja desesperançoso, não, porque o cristão não vive sem esperança. Nossa esperança é Cristo. Ela vive eternamente. Mas existem situações que abalam nossa estrutura, abalam nossa fé. Então eu vou dizer para você, as tuas armas, as armas da tua milícia, as armas da tua guerra, elas não são carnais, elas são mais poderosas do que o mais forte canhão, do que o mais forte bombardeio, elas são mais fortes do que o maior torpedo, elas são mais fortes do que um míssil, porque elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se o inimigo tem feito fortalezas ao teu redor para impedir você de avançar, para impedir você de conquistar, de galgar os patamares que Deus quer te colocar, vou te dizer uma coisa nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Deus já colocou nas tuas mãos uma arma poderosa e ela destrói as fortalezas. Clama o nome de Jesus, clama por ele, porque todas as fortalezas do inimigo vão cair diante de ti, Promessa do Espírito Santo através da boca de Paulo, e ele escreveu: poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando Israel estava para adentrar a terra prometida, eles viram uma grande fortaleza pelo caminho, as muralhas de Jericó. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, era a maior fortaleza da época. Era indestrutível, humanamente falando. Ninguém poderia transpor aquelas muralhas, entrar naquela fortaleza, mas havia uma promessa de Deus sobre o povo de Israel, e Deus deu uma estratégia espiritual para Josué e os seus valentes, e quando eles cumpriram todo aquele circuito que Deus mandou eles passarem 7 vezes ao redor da muralha e gritar, e aí quando eles fazem isso, louvando a Deus, glorificando, as muralhas caíram, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O inimigo achava que ele estava lá na fortaleza, protegido, acima de Israel, que Israel era um povinho que estava peregrinando num deserto, que não ia conseguir nada, mas Deus provou que quando ele está conosco,
toda fortaleza cai por terra e nós alcançamos aquilo que Deus prometeu para nós. E Deus prometeu a terra prometida e essa terra viria com certeza. E se Deus tem uma promessa com você, eu tenho certeza que tem, porque a partir do momento que nós levantamos a nossa mão para o céu e dizemos, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o Senhor já trilha um caminho de pacto, de aliança conosco e nos faz promessas. E essas promessas, irmãos, eu vou dizer para vocês, não cairão por terra. Antes elas vão cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Aí depois ela retorna para Deus. E Deus é glorificado e exaltado. Vitórias virão sobre o teu lar, sobre a sua vida, sobre o teu trabalho, porque o Senhor lhe decretou promessas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 3. Quando nós percebemos aqui o inimigo fazendo uma enxovalhada de informações na cabeça de Jesus para tentar confundir, desvirtuar Jesus do seu caminho, desvirtuar Jesus do propósito de Deus para com ele, desvirtuar Jesus do chamado, porque é isso que o inimigo quer quando ele tenta impedir você de buscar, impedir você de caminhar, impedir você de ter comunhão, impedir você de trilhar um caminho de santidade. Nada mais ele quer do que tirar você do propósito, assim como ele queria com Jesus. Mas aí uma coisa, irmão, que nós temos que fazer, e naquele tempo ali, ele estava explicitamente mostrando quem ele era. Jesus sabia quem ele era, mas nos nossos dias é muito pior, porque às vezes ele vem fantasiado, às vezes ele vem disfarçado, às vezes ele vem de uma forma bela, de uma forma eloquente, de uma fala eloquente. A gente tem que vigiar, perceber os pormenores do discurso, os pormenores da pregação do adversário, para que nós não sejamos engodados. E o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim no versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito ou anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, aqui a gente já tem uma deixa para descobrir de onde vem o Espírito que está atuando e falando muitas vezes conosco. Se ele maldiz ou interpreta a palavra de forma que erroneamente maldiga Jesus, ele não veio de Deus, não tem parte nenhuma com o Senhor. E provavelmente, se ele não consegue dizer que Jesus Cristo é o Senhor, esse não tem ação do Espírito Santo sobre ele. Mas todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e não amaldiçoa o nosso Cristo, esse procede de Deus. Mas existe lá, irmãos, no versículo de número 10, desse mesmo capítulo 12, diz assim, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está enumerando os dons espirituais, que é a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes mais propriamente, que aceitam esses dons, né? Porque Deus também não força se a pessoa não aceitar. Mas quem conhece a palavra sabe que procede de Deus, e aí você vê aqui uma estratégia no mundo espiritual para você vencer as artimanhas do inimigo. E tem sido pedido pouco dentro das nossas igrejas. Às vezes os crentes pedem dom de profecia, pedem o dom de falar em línguas, pede o dom de pregar, o dom da palavra da ciência, da sabedoria, o dom da operação de maravilhas, o dom da fé, o dom de curar os enfermos, mas quando chega nessa parte do dom de discernir o Espírito, e diferentemente parece que as pessoas não entendem a importância desse dom. E esse dom deve ser pedido. E eu glorifico a Deus que o Senhor ainda continua enchendo a sua igreja, o Senhor ainda continua dotando a sua igreja de dons e talentos. E esse dom ainda tem sido agraciado no meio do povo de Deus. E eu peço ao Espírito Santo que vos encha de discernimento do Espírito, que nessa noite, você que está nessa live, receba uma porção dobrada do
Espírito Santo, que esse dom invada a sua vida, que você possa ver pelos olhos da fé, quando o teu inimigo se aproxima de ti, daqueles que você ama, para você repreender antes que ele faça estrago, porque é para isso que o Espírito Santo dotou a igreja desse dom. Discernimento do Espírito é uma arma poderosa de Deus para fazer você vencer as artimanhas do adversário. Esse dom o apóstolo Paulo tinha. Na verdade, o apóstolo Paulo tinha todos os dons, né? Mas esse fica evidente lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava passando por uma cidadezinha. Deixa eu lembrar o nome dessa cidade. Ele estava na cidade de Tiatira. E ali ele estava indo em direção à oração, versículo de número 16, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, isso aqui é Lucas escrevendo, tá, irmão? Falando, narrando esse fato, que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem que foi o doutor Lucas. Que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Espírito com letra minúscula, porque era o Espírito que estava atuando na vida dessa jovem, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o inimigo saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, irmão, um dom de discernimento de espírito. Se fosse nos nossos dias, alguns pregadores que nós conhecemos aqui renomados, se alguém saísse pelas ruas bajulando eles e dizendo, esses são homens poderosos que nos anunciam o evangelho do Altíssimo, eles são cheios do Espírito Santo, esses homens, em vez de repreender o espírito da adivinhação, ia falar, sou eu mesmo, esse sou eu, porque são homens cheios de ego, cheios de vaidade nos seus corações, que buscam para si a glória que é de Deus. E quando o apóstolo Paulo ficou incomodado, perturbado, era justamente porque ele estava percebendo que aquele espírito maligno estava querendo levar, engodar eles para o caminho do egocentrismo, do ego, da vaidade, da soberba, e ele disse, não, aqui quem é glorificado é o Deus Todo-Poderoso, eu não posso nada, quem faz tudo por mim é o Espírito Santo, então glória só a ele. Então repreendeu aquele adversário, e aí a gente vê a atuação do dom de discernimento do Espírito, jogando por terra uma ação maligna do adversário, porque isso acontece, irmãos, você que canta, você que prega, você que ora bem, você que tem dons, talentos, muitas vezes o adversário tenta te engodar para te levar no caminho da vaidade. Isso não quer dizer, irmão, que você não mereça de vez em quando ouvir um elogio por todo o teu empenho. Isso daqui não é, eu também não sou tão tapado, tenho uma mentalidade tão tacanha que eu não possa perceber que você é um ser humano como qualquer outro, que de vez em quando você precisa ser elogiado, mas também não deixe esse elogio levar o teu ego para as alturas, porque toda honra, toda glória e toda adoração pertencem ao nosso Deus. Nós somos apenas réis instrumentos que ele usa, porque Deus é o adorado e nós apenas os adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando a gente percebe essas atitudes do inimigo para tentar nos parar, alguns crentes nem percebem, né? Alguns crentes estão tão desligados que acham que o levante que aconteceu com ele, vou dizer, na igreja, por exemplo, tem tantas coisas que se levantam contra nós na igreja, o levante que teve contra você no trabalho, o levante que teve com você na escola, na faculdade, seja lá onde for, aí você mensura só pelo lado carnal. Opa!
Nós acabamos de dizer que o apóstolo Paulo disse que ei, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. E as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, não dá para você que é crente, para você que foi inserido no mundo espiritual, para você que reina com ele nas regiões celestiais, não dá para enxergar as coisas que acontecem na tua vida de uma forma física ou carnal. Você agora é espiritual. Tudo que acontece com você, primeiro aconteceu no mundo espiritual. O teu adversário olhou para você e disse: opa, Glauber tá bom demais, tá calminho demais, não tem problema nenhum. Então eu vou criar uma situação para tentar derrubar esse crente do pedestal da santidade, para tentar derrubar esse crente do lugar que o Espírito Santo colocou ele. Mas louvado seja o nome do Senhor, que da mesma forma como ele começa, da mesma forma como ele tenta agir para nos derrubar, da mesma forma como ele se levanta contra o irmão Damião, da irmã Célia, da irmã Glice, da irmã Erenice, da mesma forma que ele se levanta, ele cai, porque a nossa proteção não vem de nós mesmos, quando nós estamos ligados, tá, irmão? Quando nós não olhamos com nossos olhos carnais, mas discernimos tudo espiritualmente e usamos as nossas armas, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda armadilha, toda arma preparada que o inimigo levanta contra nós, quando nós usamos o poderoso nome de Jesus, ela se desfaz, não nos atinge, não nos afeta, porque nós é que afetamos o mundo espiritual que está ao nosso redor, porque nós usamos a arma mais poderosa que Deus nos deu, que é a oração e o amor de Jesus Cristo implantado aqui em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então fica ligado, crente, fica ligado, porque tudo que acontece com você, começa primeiro no mundo espiritual. O inimigo quer engodar você, quer te derrubar para te tirar do caminho, do propósito que Deus colocou. Aí o apóstolo Pedro nos dá uma dica dizendo assim: humilhai-vos, lá na 1 Pedro capítulo 5, versículo número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes, irmãos, isso aqui é um conselho supremo do Espírito Santo para você. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Ou seja, o inimigo está com sangue no olhar, com ódio da igreja em toda a face da terra, tentando destruir, tentando matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus também está de pé, nos dando livramento, pastoreando o seu rebanho. À medida que ele entra para matar, roubar e destruir, o nosso Deus vem com vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 10. E o Deus de toda graça, recebe aí, crente, ó, estenda sua mão assim, em sinal de fé. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe e confirme e fortifique e estabeleça. A ele seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nada que o inimigo possa fazer que impeça esse teu Deus de te impactar com poder e grande glória, porque você foi escolhido para ser vitorioso. Aleluia, 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 aleluia. Todo o propósito do inimigo, irmão, em todo tempo, perceba isso, ele não se importa com o dinheiro que você ganha, com a sua posição hierárquica dentro da sociedade. Ele não se importa com o seu status dentro da sociedade. Não é isso que ele odeia. O que ele odeia em você é o que Jesus te deu de mais supremo, que é a salvação da tua alma.
é a garantia de você morar na eternidade. É isso que o inimigo quer arrancar de você. É isso que Deus adverte lá no livro de Apocalipse, que diz assim, ó, que você tem que tomar cuidado para que ninguém roube a tua coroa. É isso que Deus está dizendo para você. É essa a preocupação maior, porque é essa a preocupação do adversário em fazer você perder. É isso que ele quer fazer você largar pelo meio do caminho. Mas olha só o que o apóstolo Paulo disse, no 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 51. Irmão, isso é muito lindo, muito lindo. É isso a garantia, é isso que nos impulsiona a permanecer de pé, porque nós sabemos que um dia tudo vai passar, e quando Deus mandar os arcanjos tocar a trombeta, nós estaremos diretamente com Cristo, e nunca mais o inimigo nos afetará, nunca mais o inimigo armará laço contra nós, porque vencida foi toda a obra do adversário. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, versículo de número 51 do capítulo 15, e eis aqui que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Meu amado, minha amada irmã, se tem uma coisa que a humanidade teme é a morte. Eles até costumam dizer, eu já falei em algumas outras pregações, um ditado que muito vale, que diz assim, que tem jeito para tudo menos para a morte. Mas olha aqui o jeito que Jesus deu na morte. O apóstolo Paulo zomba da morte. No versículo de número 55 desse capítulo, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos é dada, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Toda lágrima, todo choro, todo levante, tudo aquilo que o inimigo faz para tentar te parar, te banir do propósito, te fazer cair do lugar alto que Deus te colocou, não é em vão. Existe anotações no mundo espiritual, e no dia certo você vai ver Deus te abençoando, te recompensando pela fidelidade, por ter aguentado, por ter sido firme até o fim. E ele vai dizer assim, ó: porque você foi firme até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso adversário, irmão, ele vai ter um fim, ele vai cair, ele vai ser derribado. Na verdade, ele já desceu do céu, derribado. O próprio Jesus disse: eu vi Satanás sendo lançado do céu como raio. Mas lá no capítulo de número 12 de Apocalipse, existe uma narrativa que fala sobre algo que vai acontecer, já aconteceu e está acontecendo, e vai ter a sua finalização na grande tribulação. Versículo de número 9 diz assim, ó, capítulo 12 de Apocalipse: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o inimigo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem, o filho homem. Irmãos, olha aqui. Isso aqui tem uma conotação extremamente espiritual, tá? Vou tentar explicar para não confundir os irmãos, porque o livro de Apocalipse é cheio de figuras de linguagem, de muitas analogias. Existem algumas correntes teológicas que não é correta, que diz que essa mulher é Maria e que esse filho é Jesus Cristo. O filho, ele até acertou que é Jesus Cristo mesmo, mas a mulher que está falando aí é a nação de Israel, tá? Jesus nasceu da nação de Israel. Esse filho veio redimir toda a humanidade e ele veio lançar o inimigo por terra. Ele derrubou esse dragão, a antiga serpente, que agora vai percorrer o mundo tentando e perseguindo, tentando persuadir todos aqueles que ele puder. Quando a igreja, você, crente, que está aí nessa live, nessa noite, ouvir o toque da trombeta, e os teus irmãos em toda a face da terra também ouvir, e os que morreram em Cristo também ouvirem, e forem arrebatados, for levados ao céu, o adversário vai fazer uma grande perseguição para essa mulher, que é a nação de Israel, tentando destruir Israel, porque agora ela não pode mais tocar em você, não pode mais tocar na tua família, não pode mais tocar nos santos, porque todos já estão com Jesus Cristo nos ares, todos já estão com Cristo na eternidade, ele não toca mais, e não haverá mais acusação. Irmão, percebeu aqui que o João, pela revelação, foi dada para ele que o inimigo de dia e de noite fica acusando os santos diante de Deus. Tudo que você faz, tudo que você vivencia, o adversário fica continuamente apontando, dizendo para Deus, olha lá, tá vendo teu servo? Tu abençoa tanto ele, tu manda tanta graça sobre a vida dele, e olha como é que ele falou, olha como ele procedeu, olha como ele agiu, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós conhecemos o caminho da redenção, nós conhecemos o caminho do perdão. João disse que nós não deveríamos pecar. Ele disse assim, filhinhos, não pequei, mas se pecardes, vocês têm um advogado no céu que intercede por vós, Jesus Cristo, o justo. Ele diz constantemente, mas Pai, eu morri por ele, Pai, eu derramei o meu sangue por ele. E é esse sangue aqui, ó, no versículo de número 11, diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E há perdão para você. João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele pode até ter razão e nos acusar e apontar, porque nós ainda continuamos pecadores, mas somos pecadores redimidos, somos pecadores que buscamos a redenção, e isso ele não arranca de nós, porque foi o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, que clama de dia e de noite, para que nós nos arrependamos de todo o mal e trilhemos um caminho de santidade. Louvado seja o nome do Senhor, e um dia eu e você vamos vê-lo destruído, e todas as ações dele não valerá mais contra ti, contra a tua casa, nem contra o teu pastor, nem contra o teu irmão, contra aquele que está ao teu redor, adorando ao teu Deus e dizendo para assim, ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse ele não vai tocar mais quando o toque da trombeta acontecer, porque o Senhor vai nos chamar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de finalizar com o Salmo de número 121. Como os irmãos lembram, quando eu dei meu testemunho, foi esse Salmo que falou muito comigo em revelação dentro do hospital, no leito de enfermidade, no ano de 2021, quando eu estava ali entre a vida e a morte com Covid, e o Senhor suscitou esse Salmo essa semana no meu coração, e eu vejo nele uma complementação de todo esse processo de batalha espiritual que nós estamos passando. Toda batalha, que tudo que acontece na sua vida,
Lembre-se, a partir de hoje você não vai olhar mais as lutas que acontecem na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, aonde quer que você esteja, você não vai ver mais essas batalhas como algo carnal, como um ser humano se levantando contra você. Mas lembre-se que é o teu adversário trilhando o caminho de derrota para você. Mas se você não der confiança para ele, você não vai cair do pedestal da vitória que Deus te colocou. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol, aleluia, aleluia, não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Entre os relebando-se. O Senhor guardará a tua alma, crente. O Senhor não deixará o teu adversário afetar a tua alma. Ó, lembra de uma coisa? O Jó, quando ele foi tentado, tudo que está dizendo lá no livro de Apocalipse, que eu li com vocês agora, vocês percebam o que aconteceu com Jó. Ele foi até a Deus, se apresentou lá diante dos filhos de Deus, que eram os anjos do Senhor, e ele foi acusar Jó, ele foi tentar Jó. E aí ele fez todo aquele propósito, tudo aquilo para derrubar Jó. Tocou nos filhos, tocou na casa, tocou no dinheiro, tocou nas finanças, tocou na saúde, tudo. Mas Deus disse assim, ó, ei, pode tocar em tudo, só não toca na alma, tua alma é preciosa para Deus. Tudo que acontece com você é para crescimento espiritual. Todo propósito que você passa, você vai ascender espiritualmente, porque Deus está lapidando a tua alma para a eternidade. E o último versículo diz assim, ó, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Receba essa palavra nessa noite. Receba e guarde no seu coração. Anima a tua alma, fortaleça-se dessa degustação dessa palavra, porque Deus está alimentando você para vencer toda batalha que se levanta contra ti, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Você já venceu, porque você faz menção do nome do Senhor. Bendito seja Deus. Muito obrigado, irmãos. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Deus está conosco. Aleluia. Aleluia.